A maioria das pessoas acredita que precisa de motivação para agir, espera sentir vontade, espera a inspiração chegar no momento certo, espera clareza emocional suficiente para dar o próximo passo, espera o dia certo, o humor certo, o cenário certo. E enquanto espera, a vida não para de se mover. As oportunidades não esperam o estado emocional melhorar. O tempo não negocia com quem ainda não está pronto. E o resultado dessa espera raramente é o preparo que se imaginava estar construindo. É o adiamento que se tornou hábito, sem que ninguém percebesse a transformação. Napoleão Hill jamais construiu sua filosofia sobre sentimentos passageiros. Em nenhum ponto de sua obra, ele sugeriu que o caminho para o sucesso passava por esperar a motivação aparecer. Ele falava de decisão, de hábito construído com intenção, de direção mental sustentada ao longo do tempo, independente das condições externas. A diferença entre quem avança e quem permanece no mesmo lugar não está no entusiasmo do início, está na capacidade de agir quando o entusiasmo desaparece. Está no que a pessoa faz no dia em que não sente vontade nenhuma. É nesse dia, especificamente, que o destino é construído ou adiado. A motivação é volátil por natureza. Ela responde ao ambiente. Ela oscila com as emoções. Ela sobe com o elogio e cai com a frustração. Se fortalece diante do resultado rápido e enfraquece diante do obstáculo prolongado. Por isso, confiar na motivação como motor principal é confiar em algo que você não controla totalmente. E tudo o que não é controlado, com o tempo, começa a controlar você. A disciplina opera em outro nível. Ela não pede permissão ao estado emocional, não negocia com o cansaço, não consulta o humor antes de executar. Ela age porque existe uma decisão anterior, sustentando a ação. Uma decisão que foi tomada em clareza e que não precisa ser retomada a cada manhã. Hill defendia que decisões firmes criam uma força interna que independe do humor do dia. Quando você decide de verdade, a ação deixa de ser opcional, ela se torna inevitável. Não por rigidez, mas porque a decisão já resolveu o que a emoção tentaria questionar. É por isso que tantas pessoas começam projetos cheias de energia e os abandonam em silêncio semanas depois. Não faltou potencial, não faltou inteligência ou capacidade, faltou estrutura. A motivação foi confundida com compromisso, e compromisso verdadeiro não depende de como você se sente, mas do que você decidiu sustentar independente de como se sente. Existe um ponto crítico em qualquer processo de crescimento, um ponto que a maioria não estava preparada para encontrar. É o momento em que a novidade acaba, o entusiasmo inicial se dissipa, o progresso fica lento e invisível, o reconhecimento não vem, os resultados demoram mais do que o esperado. É exatamente nesse momento que a maioria desiste. Não porque o caminho esteja errado, não porque o objetivo tenha deixado de fazer sentido, mas porque o movimento estava apoiado em algo frágil demais para sustentar o peso do longo prazo. A disciplina entra exatamente quando a motivação sai. E quem não desenvolveu disciplina fica refém de ciclos emocionais que repetem sempre o mesmo padrão. Entusiasmo, início, queda, abandono, novo entusiasmo, novo início, nova queda no mesmo ponto. Hill observou isso ao estudar pessoas bem-sucedidas por décadas inteiras. Elas não eram mais motivadas que a média, não tinham mais energia nem mais talento natural. Eram mais constantes, tinham hábitos definidos, rotinas claras e um compromisso com ações repetidas que não dependia de como estavam se sentindo. Elas não esperavam vontade, criavam estrutura, não confiavam no impulso, confiavam no método. Quando você compreende isso com profundidade, algo muda de forma silenciosa e permanente. A pergunta deixa de ser, como me sentir motivado? E passa a ser, como estruturar minha ação para não depender da motivação? Essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente a forma como você se posiciona diante de tudo o que quer construir. A disciplina não é apenas um comportamento. Com o tempo, ela se torna uma identidade. E essa distinção importa mais do que a maioria percebe. Quando você age de forma disciplinada, de forma repetida e consistente, sua mente aprende a confiar em você. Não em circunstâncias favoráveis, não em dias fáceis, em você, na sua capacidade de cumprir o que decide, independente do que está acontecendo ao redor. E quando a mente confia, a resistência interna diminui. A ação deixa de ser um esforço constante que precisa ser justificado a cada vez. Ela passa a ser parte de quem você é,
Parte do que você faz porque é assim que você funciona. Esse é o ponto que poucos entendem quando começam a falar de disciplina como se fosse apenas força de vontade. Disciplina não é rigidez extrema, não é sofrimento voluntário, é coerência interna, é a capacidade de agir em alinhamento com o que você decidiu que é importante, mesmo quando nada ao redor está apoiando essa decisão. A motivação tenta convencer, a disciplina executa. A motivação pergunta: vale a pena hoje? A disciplina responde: já foi decidido. E essa resposta economiza algo que a maioria desperdiça sem perceber: energia mental. Hill falava com precisão sobre o custo da indecisão. Cada vez que você precisa se convencer a agir, cada vez que reabrir a mesma questão que já deveria ter sido resolvida, você gasta força que poderia estar sendo usada na construção do que quer alcançar. A disciplina elimina esse desgaste, porque a decisão já foi tomada. A questão não está mais em aberto, o que resta é apenas executar. Existe um custo invisível em depender da motivação. Ele não aparece imediatamente, não chega de uma vez com clareza suficiente para ser reconhecido como problema. Ele se acumula silenciosamente ao longo do tempo. São oportunidades que passaram, no exato momento em que você não estava pronto. São hábitos que nunca se consolidaram porque foram interrompidos antes do ponto crítico. São talentos que ficaram abaixo do potencial real por falta de constância suficiente para desenvolvê-los. Aos poucos, sem que nenhuma decisão dramática seja tomada, a pessoa começa a aceitar menos do que poderia alcançar. Não por incapacidade, não por falta de potencial, por falta de constância. E aceitar menos se torna confortável quando não há disciplina sustentando um padrão mais alto. A disciplina constrói algo que a motivação não consegue: respeito próprio real. Não o tipo que vem de elogio externo, o tipo que vem de dentro, de saber que você cumpriu o que decidiu mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando não havia recompensa imediata, mesmo quando era mais fácil não cumprir. Cada ação concluída dessa forma fortalece a percepção interna de controle. Cada promessa mantida consigo mesmo reforça a autoconfiança de uma forma que nenhuma afirmação positiva consegue substituir. O oposto também é verdadeiro, e é importante encarar isso com honestidade. Quando você depende da motivação e falha repetidamente nos mesmos pontos, começa a construir uma narrativa interna sobre sua própria capacidade. Uma narrativa que não é baseada em verdade, mas em padrão. E essa narrativa corrói, silenciosamente, qualquer tentativa de crescimento real. Hill nunca separou sucesso de autodisciplina. Para ele, riqueza, realização e crescimento eram consequências naturais de hábitos sustentados. Não de picos emocionais, não de inspiração ocasional que aparece e desaparece, mas de ação repetida com consistência, mesmo quando não há aplauso, mesmo quando o progresso é invisível, mesmo quando ninguém está olhando. É nesse ponto que a disciplina revela sua maior vantagem estratégica. Ela constrói resultados silenciosos, enquanto outros ainda estão esperando. Sentir vontade suficiente para começar. Enquanto outros negociam consigo mesmos, você executa. Enquanto outros reabrem decisões já tomadas, você acumula progresso. E esse acúmulo cria uma distância que se torna cada vez mais difícil de ser alcançada por quem vive refém da oscilação emocional. Quando você compreende por que a disciplina sempre vence a motivação, começa a enxergar algo ainda mais desconfortável. Uma consequência que raramente é nomeada com a clareza que merece. O preço invisível de aceitar menos do que você é capaz de alcançar. Não como punição, não como julgamento, mas como resultado direto e acumulado da ausência de constância ao longo do tempo. Existe um vídeo aqui que aprofunda exatamente isso. Ele se chama O Preço Invisível de Aceitar Menos do que Você Merece. E se o que foi dito aqui fez sentido para você, o que está lá vai revelar como esse preço é cobrado, em que moeda ele é pago e por que a maioria nunca percebe que está pagando até que o custo acumulado já não pode mais ser ignorado.